Milhares de pessoas tiveram transtornos nas últimas semanas com o cancelamento de voos da companhia Avianca. Vamos saber como fica o direito do passageiro em casos como esse. Que tal estudar em uma universidade nota máxima no MEC? Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da UniChapecó. Tem também oportunidades para quem quer ingressar em instituições no exterior. Vamos conhecer o trabalho de acadêmicos que está facilitando o acesso à casa própria. Tem a previsão do tempo para o fim de semana e o programa que multiplica sorrisos entre crianças que enfrentam a luta contra o câncer em Chapecó. Assuntos do Jornal da ONU, que já está no ar. Milhares de pessoas deixaram de viajar de avião do fim de março para cá. Uma das maiores empresas de aviação do Brasil, a Avianca, que opera também em Chapecó, cancelou diversos voos nacionais e internacionais, causando inúmeros transtornos. A nossa equipe conversou com um professor de Direito da UniChapecó para entender como fica o lado do consumidor nesses casos e quais medidas podem ser tomadas por quem já tinha comprado passagem e agora ficou na mão. Juliana Giongo. A companhia aérea Avianca Brasil entrou com um pedido de recuperação judicial agora no mês de abril. Com isso, as empresas que alugavam as aeronaves para a Avianca pediram os aviões de volta, temendo a falta de pagamento. E aí, as consequências disso a gente já conhece, né? Transtornos para o consumidor, voos cancelados, voos reduzidos. Agora, a gente vai conversar com o professor Nilton Martins de Quadros, que é professor de Direito do Consumidor aqui da UniChapecó, para nos explicar um pouquinho essa situação. Professor, isso é um grande transtorno, não é? Sim, tem transtorno para o consumidor, tem para a sociedade, para as outras empresas que dependem do transporte aéreo também. É um impacto ruim para a economia e para a cidadania também. Quem já comprou passagens aéreas pela Avianca, como deve proceder nesses casos do ponto de vista do direito do consumidor? Então, o transporte aéreo no Brasil é uma concessão de serviço público federal. Então, tem um órgão do governo federal chamado ANAC, Agência Nacional de Transporte Aéreo e Administração Aeroportuária, que tem que fiscalizar e regular isso. O consumidor que adquiriu a passagem tem que se assegurar do direito de receber o dinheiro de volta ou ser reacomodado em outra companhia aérea com os custos para aquela que cancelou o voo, no caso a Avianca. A dificuldade que o consumidor encontra na prática é a enrolação, a demora excessiva para ter uma decisão, mas o direito dele é assegurado pela lei nesses termos. E o consumidor pode reclamar algum tipo de danos morais além do ressarcimento da passagem ou da realocação? Tem jurisprudência consolidada na interpretação da lei no Brasil que o cancelamento injustificado de viagem por companhia aérea causa abalo moral. Então é possível discutir dano moral numa situação dessa, sim. E a Avianca cometeu algum tipo de infração com todo esse transtorno, todo esse pedido aí de recuperação judicial? Sim, ela infringe o Código de Defesa do Consumidor, porque ela não pode alegar que foi por culpa de outro, porque ela deveria administrar a empresa, administrar os contratos que ela fez e procurar antecipadamente resolver esse problema com o consumidor. Veja que o cidadão, vamos pegar o caso do cidadão que tem uma viagem de negócios ou de passeio, às vezes um concurso para fazer, e que perde isso em razão de uma desorganização ou malícia do fornecedor, mesmo que seja grande a empresa, né? Ele causa um impacto, um abalo na sua vida, na sua organização, e o direito não protege a má-fé, protege a boa-fé. Do ponto de vista legal também, o que a ANAC pode fazer para ajudar o consumidor e ajudar a resolver esse problema nesse momento? Então, primeiro, o cidadão tem um instrumento de reclamação junto à ANAC. Tem PROCON, Justiça, mas também tem ANAC. Inclusive, é um portal que tem federal chamado consumidor.gov, pode acessar isso e fazer uma reclamação. A ANAC, então, ela sendo a agência que administra isso, ela pode substituir as linhas aéreas da Avianca, concedendo ela, mesmo que temporariamente, para outra companhia cumprir esses voos. E isso é o que se espera, é o que a ANAC tem que agir para evitar o dano ao mercado de consumo como um todo. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas suas informações. Então a gente fica aqui na torcida, no aguardo para que essa situação toda envolvendo o transporte aéreo se resolva da forma mais rápida possível e, como o professor falou, a ANAC é quem pode ajudar aí o consumidor nesse momento. Nós voltamos ao estúdio.
Obrigada, Juliana. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da UniChapecó. São mais de 25 cursos à disposição, inclusive na modalidade à distância. Com o mercado de trabalho cada dia mais exigente, a formação superior é um diferencial em qualquer currículo. Ao cursar uma faculdade, o conhecimento ganha espaço em nossa vida e com ele vem acompanhada a possibilidade de crescimento profissional. É desta forma que a Thaís, acadêmica do segundo período do curso de Psicologia da UniChapecó, encara a importância do diploma. Eu acho que é fundamental, porque o profissional que é graduado, ele passa por vários processos no decorrer da graduação, onde forma profissionais competentes para o mercado de trabalho, então é fundamental. A Thaís faz parte do grupo de acadêmicos que ingressou na universidade por meio do processo seletivo, que esse ano está com as inscrições abertas até o dia 28 de julho. Quem pode participar é todos os alunos que já finalizaram o ensino médio, seja ele EJA, seja ele ensino médio normal, né? Então, se ele finalizou o ensino médio ou ano passado ou nos anos anteriores, facilmente ele pode participar do nosso processo seletivo de inverno. A seleção dos futuros acadêmicos leva em consideração as notas dos 3 últimos anos do ensino médio. A partir dessas informações é realizada uma média, que serve de critério para a aprovação dos candidatos. O aluno que realizou o Enem pode utilizar a nota do boletim de desempenho no exame. Após a aprovação, o estudante deve efetuar a matrícula na central de relacionamento nas datas determinadas em edital disponível no site da UniChapecó. O início das aulas é no segundo semestre deste ano. Nós temos as nossas redes sociais que ficam inteiramente à disposição dele para tirar qualquer dúvidas. Nós temos também o nosso telefone geral, que é 33218000, nosso WhatsApp, que é 984084888, também o site da UniChapecó e também presencialmente. A gente está à disposição para atendimento de manhã, tarde e noite. Agora, para quem pensa em estudar no exterior, foram prorrogadas as inscrições para as vagas de intercâmbio da UniChapecó. Os selecionados podem cursar disciplinas de graduação em instituições da Europa, América do Norte, Ásia ou América Latina. O prazo encerra no dia 30 de abril. Para saber mais sobre os cursos e requisitos para participação, o telefone é o 33218308 e o e-mail é internacional@unichapecó.edu.br. A gente faz um intervalo agora, mas no próximo bloco vamos conhecer o trabalho de acadêmicos que ajuda muita gente a realizar o sonho da casa própria. Até já! E aí, tudo bem? Tô aqui na UniChapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da UniChapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UniChapecó. Aqui você aprende de verdade. Estudantes de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da UniChapecó estão vivendo suas profissões na prática. Eles criaram uma empresa júnior dentro do campus e estão beneficiando várias pessoas da comunidade. Veja na reportagem. Ter uma casa para morar é o sonho de muita gente, mas quando se fala em construção, os custos assustam um pouco, começando pelo preço do projeto. Tem a parte arquitetônica, a parte elétrica, hidrossanitária, estrutural e por aí vai. Pensando em colocar em prática a profissão e ainda oferecer serviços a um preço bem acessível para a comunidade, estudantes de engenharia civil criaram em 2016 a Projete Júnior. Ela é uma empresa de verdade, ela funciona, tem CNPJ, tem toda a documentação, a gente paga imposto, enfim, tudo como se fosse uma empresa normal, né? A única diferença é que ela não tem aqui dentro profissionais formados, a não ser os professores que estão nos orientando. Mas ela é exclusiva de acadêmicos e ela é exclusiva para fins educacionais e, enfim, para a gente adquirir experiência e ter mais conhecimento na área. A empresa funciona com o trabalho de 17 estudantes da UniChapecó dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. São 8 membros voluntários e 9 trainees, que trabalham uma média de 10 horas por semana e atendem a cerca de 6 projetos por mês.
As equipes recebem clientes reais, fazem todos os encaminhamentos burocráticos junto à prefeitura, resolvem os problemas de forma conjunta e têm a oportunidade de desenvolver várias habilidades. Quando eles vêm para a universidade, eles vêm muito assim, crus no sentido de conhecimento, né? E eles chegam aqui, percebem que a universidade é uma coisa grandiosa, né? Que eles têm que se dedicar, aprender bastante. E muitas vezes eles não conseguem ter assim, uma discussão em sala de aula, conversar com o professor por ser tímido, né? Um pouco assim, retraído. E a empresa, nesse sentido, ela apoia muito, porque a pessoa chega aqui, ela tem que trabalhar com um grupo de colegas que ele não conhece, porque é feita uma seleção, então ninguém conhece ninguém. E eles têm que vir aqui e conversar, perguntar, questionar. Nesse momento também eles têm que visitar clientes, saber o que o cliente quer, como quer. E isso também facilita muito essa parte de desenvoltura do acadêmico. Com a Projet Júnior, a comunidade tem acesso a diversos tipos de projetos por até 50% do valor do mercado. Com a diferença que aqui o trabalho passa por muitas mãos e é supervisionado por professores da UNO, com todo o comprometimento e qualidade que uma universidade comunitária oferece. Além disso, quem passa pela Projet Júnior tem um grande diferencial lá fora. É um pezão no mercado, né? Porque assim, aqui eles têm noção de tudo o que faz um arquiteto e um engenheiro, e eles fazem sozinhos. Então, são acadêmicos desses dois cursos, que vão atrás de clientes, vão atrás de projetos, eles conseguem entender todo o processo, todas as etapas que tem que ter. Eles desenvolvem tudo sozinhos, tem professores, né, que fazem as tutorias, mas assim, a percepção que eles têm de como é esse projeto, eles têm sozinhos. Então, por isso, eu digo que é um pezão, porque quando eles saem daqui, eles já sabem o que tem que fazer no início, no meio e no fim de cada projeto. Quando eu passei no seletivo da empresa Júnior, eu vim para cá e aí eu comecei a me envolver em várias coisas, grupos de estudo, enfim, comecei a ser uma pessoa mais conhecida e isso me trouxe muitos benefícios, assim. E a experiência que eu adquiri aqui dentro é muito grande, é muito gratificante estar aqui dentro da empresa, sabe? Fez a diferença? Fez muita diferença e com certeza eu vou sair lá fora uma profissional muito melhor. Quem quiser ter acesso aos serviços da empresa Projet Júnior pode entrar em contato pelo e-mail projetjunior@unochapecó.edu.br ou pelo telefone 3321-8368. Depois do intervalo tem a previsão do tempo para o fim de semana e o programa que leva sorrisos para crianças em tratamento contra o câncer. O que podemos chamar de revolução? Aqui na UNO, revolução é viver todo dia um modelo de universidade que leva em conta as pessoas, a diversidade e a comunidade ao redor. É ter orgulho de formar mais de 30 mil profissionais e ver 90% deles atuando no mercado. Revolução é entender que existe vida antes e depois da universidade. É ir além do diploma, na verdade. Revolução é criar o primeiro doutorado da região. É possibilitar o acesso à educação, beneficiando 25 mil pessoas com bolsas de estudo. E isso ainda não é tudo, porque a revolução do conhecimento não é só um momento, é para sempre. Uno Chapecó, a comunidade do conhecimento. Jornada UNO está de volta e vamos saber agora como fica o tempo no fim de semana em Chapecó. O fim de semana deve começar com tempo instável. O sábado vai ter muita nebulosidade e previsão de temporal durante a tarde. Chove à noite também. Já o domingo começa chuvoso, mas ao longo do dia deve haver algumas aberturas de sol, com pancadas de chuva que seguem até a noite. Que tal começar a semana fazendo uma boa ação? Na próxima segunda-feira, dia 29, ocorre a troca de moeda. Você pode doar as roupas que não usa mais e trocar por moedas no aplicativo Moeda Verde. Vai ter ainda uma conversa com a bióloga Marina Petzen e com o Eduardo Nicoletti, fundador do aplicativo. A ação vai ser no Jardim das Artes, em frente à biblioteca, a partir das 6h30 da tarde.
Enfrentar uma doença como câncer é um desafio e quando esse diagnóstico surge na infância, parece ainda mais duro. Se para os adultos é difícil aceitar, para as crianças também não é fácil entender. São tratamentos dolorosos, medicação pesada, muito tempo longe da escola e dos amigos. Agora, para tornar um pouco mais leve esse período, o programa Sorriso para a Vida, da UNO Chapecó, realiza várias atividades. A gente acompanhou uma delas. Eles chegam tímidos, mas não precisam de muito tempo para se soltar. Nesse espaço, se transformam em princesas, super-heróis e esquecem por alguns minutos dos vilões que enfrentam diariamente. A batalha da Sara contra a leucemia começou em fevereiro do ano passado, mas hoje ela tinha outras preocupações. O vestido aqui incomoda um pouco, mas tudo bem. O vestido incomodou um pouquinho, mas a foto foi bom fazer. Quer ver como é que vai ficar? Se ficar feia, eu não posto. Daí não vai postar, não vou deixar. Ah, não tem como ficar feia, né? Uma menina com esse rosto lindo. Ai, obrigada. A menina, que é a alegria do hospital, tem só 11 anos e já enfrentou muito na vida. O diagnóstico assustou toda a família. Ai, foi muito triste. Eu perdi o chão, né? No dia que eu descobri. Para mim, parece que abriu uma cratera no chão e eu caí dentro. Depois que ela foi para UTI, piorou daí, né? Histórias como essa se repetem nos corredores do Hospital da Criança em Chapecó. Atualmente, 40 pacientes estão em tratamento contra o câncer. Muitos são de outras cidades e enfrentam uma rotina difícil de viagens, internações, quimioterapia. Na verdade, o paciente oncológico ele é um paciente crônico, então ele amadurece durante o tratamento, né? Mas a gente tem que prezar pela infância deles, né? Então, a infância não vai se viver duas vezes, então a gente tem que prezar por essa infância e não fazer com que esse amadurecimento transforme eles em adultos mais cedo do que deveriam. Então, trazer isso para dentro do hospital é importante para manter a infância dessas crianças. O médico está falando das ações desenvolvidas pelo programa Sorriso para a Vida, iniciativa de extensão da UNO Chapecó que nasceu em 2001, ainda no Hospital Regional. Envolve acadêmicos e professores de 6 cursos que têm a missão de usar o conhecimento para amenizar a dor de quem está vulnerável. O projeto Alegria de um Olhar é uma das atividades. É um momento lúdico, né, de olhar de uma outra forma para a vida, momentaneamente um pouco comprometida, mas mesmo assim o sorriso está presente, a vontade está presente, a fé está presente. Então é um momento também de eternizar, inclusive, né, os momentos que mesmo dolorosos, né, eles prescindem de sorrisos, de abraços, de afeto, e o programa Sorriso tem tentado apostar. Tem tentado não, ele aposta, né, nessa forma lúdica de organizar o conhecimento, mas também as relações interpessoais, né, que são importantes neste momento para uma criança que está em tratamento quimioterápico. As fotos são realizadas em parceria com um estúdio de Chapecó. E como não se encantar com a fofura do Homem-Aranha em miniatura? Ou com a alegria da ciganinha? A gente convive com várias realidades diariamente, mas quando a gente chega no hospital, a gente vive com uma realidade totalmente diferente. E, querendo ou não, elas nos transformam em seres humanos melhores, porque nos emocionam com a carga de vida mesmo. Com pouco tempo, elas fazem com que a gente dá valor a muitas outras coisas. O olho brilhando, o pai e a mãe participando disso tudo é extremamente emocionante. E se o filho está feliz, o coração de mãe fica tranquilo. Dá uma força interior pro pai e a mãe, né, que estão passando um período, e ver esse momento de alegria da criança dá mais força para continuar, né, e acreditar que vai dar certo. Força é o que não falta para esses pequenos, embora às vezes eles nem saibam. A Sara que o diga. Na reta final do tratamento, ela deixa um recado para quem ainda está trilhando essa caminhada. Difícil no começo, né? Mas tem que ter fé, tem que crer em Deus, tem que ter fé, porque sem fé não leva a nada. Tem muitas crianças que morreram, infelizmente, né? Faleceram, mas essas crianças que estão passando por esses momentos têm que ter fé. Porque eu tive muita fé, assim, chorei bastante, mas
Se a criança não tiver fé, não tem nada. Então, o que a criança tem que ter é fé. Um belo trabalho realizado aí por muitos cursos da universidade. Essa edição fica por aqui, você pode rever o programa durante o fim de semana e acompanhar também o conteúdo nas nossas mídias sociais. Até a semana que vem!